Olá, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Nós vamos para mais uma aula de Java. Hoje nós vamos falar a respeito de métodos, modificadores de acesso e de encapsulamento. Então hoje tem bastante informação. Vamos lá? Então eu vou compartilhar minha tela. Preparei alguns slides que tem aí as informações conceituais que são bem importantes, tá certo? Então a gente vai nessa ordem hoje. A gente vai falar de modificadores de acesso, a respeito de métodos, que a gente tem alguns tipos de métodos diferentes, e a respeito de encapsulamento. E aí entender um pouco o que é essa técnica de encapsulamento, que é um dos pilares aí da orientação a objeto. Então vamos lá. E aí, o que são os modificadores de acesso? Então, os modificadores de acesso, eles tratam a respeito da visibilidade, de quem é que pode acessar, de quem é que pode ver, né? E quando a gente fala ver no código, a gente está dizendo assim, quem é que pode acessar. E quando a gente está falando de acessar, a gente está falando de ler e de alterar valor. Então, quando a gente diz que um atributo ele está acessível tanto para leitura quanto para gravar uma informação dentro dele. E aí nós temos três tipos de modificadores de acesso. Nós temos os públicos, os protegidos e os privados. Então, quando a gente diz que ele é público, nós estamos dizendo que todas as classes do projeto têm acesso àquele atributo. E quando eu falo tem acesso à leitura e gravação. Então, todas as classes terão acesso. Quando eu falo protegido, a gente tem aí um grau intermediário. Eu estou dizendo que as classes que estão no mesmo pacote, porque dentro de um projeto nós podemos compartimentar em pacotes o nosso projeto. E aí eu digo que as classes daquele pacote, elas têm acesso a essa informação, a leitura e gravação diretamente pelo atributo, certo? E aí, quando eu falo que um atributo ele é privado, aí essa informação é privada, eu estou dizendo que só a própria classe é quem tem acesso a essa informação, tá? Então, entender esses modificadores de acesso é importante, por quê? Porque nós vamos encontrar diversos deles nas programações que a gente vai utilizar, nós vamos precisar manipular e conseguir entender cada um deles. E aí é importante a gente entender qual é a simbologia deles no diagrama OML, porque a gente tem que olhar para o diagrama e conseguir interpretar para codificar. A gente tem que saber a nomenclatura deles, né? Além de entender o funcionamento. Então, quando a gente olha aqui, ó, deixa eu pegar um ponteiro de marca-texto. Então, quando a gente olha o público, ele tem na UML o sinalzinho de mais e ele é public. E aqui o símbolo de hashtag e protected para os protegidos, o sinalzinho de menos e a palavra private para os atributos ou método, né, privados, certo? E aí, a ideia é essa, né? Então, o privado, só a classe tem acesso, e aí o ter acesso, lembra sempre disso. Quando a gente fala ter acesso, é acesso à leitura e gravação diretamente. Então, quando a gente fala do ter acesso, eu não estou falando só do acessar o atributo. Você fala, então eu vou criar um atributo, professora, para ninguém ter acesso? Mas, às vezes, alguns atributos a gente precisa proteger aquela informação para que nem todas as classes do projeto tenham acesso direto a ele, mas tenham acesso por meio de alguns mecanismos que vão controlar a segurança de modificação, por exemplo. Imagina você um sistema de conta bancária onde qualquer classe pode alterar o valor do saldo da conta bancária. Não, existem classes específicas que vão fazer validações específicas, tratamentos específicos, para que não seja alterado um valor inadequado. Então, é importante esses cuidados quando a gente cria os nossos atributos. Então, entender esses modificadores, eles fazem parte de um processo importante da nossa construção da programação, beleza? E aí, então, a gente vem falar dos métodos, né? Então, a gente vem falando dos métodos. Então, quando a gente falou na outra aula, nós falamos que os atributos, eles são as características, as propriedades da nossa classe. E aí nós demos uma pincelada, nós demos uma introdução de que os métodos, eles são os comportamentos e as ações. Mas quando a gente fala de comportamentos e de ações, a gente tem que entender que são comportamentos e ações computacionais. Serão comportamentos e ações que serão traduzidos
para um sistema computacional. Então, quando a gente fala de um aluno, por exemplo, a gente pode falar que esse aluno, ele tem o comportamento de andar. Ele tem o comportamento de andar, é uma característica. Mas esse comportamento de andar, ele é um comportamento que vai ser representado computacionalmente dentro de um sistema? Não, ele não é um sistema que vai ser representado dentro desse, a não ser que esse sistema seja um sistema de jogo. E aí, de repente, esse aluno seja um boneco, um personagem que tenha o comportamento desse personagem de andar dentro do jogo. Aí, beleza. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de comportamentos, quando a gente está falando de comportamentos que sejam comportamentos traduzidos para comportamentos computacionais. Isso é muito importante, tá certo? Esses comportamentos, talvez eles não sejam comportamentos que a gente naturalmente olhe e sejam tradicionalmente visíveis. Talvez a gente olhe para um comportamento, por exemplo, registrar uma venda, né? Dar baixa num produto em estoque. Talvez você, quando olha essas ações sendo realizadas, você de cara não enxergue elas acontecendo, mas são ações que a gente, num levantamento de requisitos, numa conversa com o cliente, né, entendendo melhor o nosso sistema, a gente começa a diagnosticar que são ações que vão acontecendo, tá certo? Então lembra, são ações e comportamentos, sim, das nossas classes que os nossos objetos vão poder fazer, mas eles são comportamentos computacionais, que a gente vai traduzir em informações aqui para o nosso sistema. E aí eles são representados nessa parte aqui de baixo do nosso retângulo. Lembra que a gente tem esse retângulo aqui que vai representar as nossas classes? Então a gente tem aqui, ó, o nome da classe, nós temos aqui os atributos, e agora você já sabe, ó, atributos públicos, um atributo nome, que é do tipo string, o atributo RA, que é do tipo string, que foi o nosso exercício na última semana, certo? E aí a gente tem aqui, ó, um método público, você já sabe que o mais significa que ele é público. E esse método, o que será que ele faz? Olha o nome dele. Cadastrar aluno já dá uma ideia para a gente do que esse método é capaz de fazer. Ele vai cadastrar um aluno, é um comportamento desse aluno. E aí, quando a gente olha para outra classe, ó, a classe produto, ela tem alguns atributos, atributo string, inteiro, double, outro atributo inteiro. E olha os métodos, olha os comportamentos desse produto dentro do sistema. Registrar a saída, registrar a entrada. Então, são comportamentos do produto dentro do sistema, certo? E aí nós temos a assinatura. O que é a assinatura do método? Quando a gente olha para o nosso código, para o diagrama UML, ele tem uma forma de escrita, mas quando a gente vai para o código, tem uma forma de escrever essa linha do método. E aí tem uma ordem para a gente escrever. Primeiro é sempre a visibilidade, se ele é público, privado, protegido. Lembra da visibilidade? Né? Os nossos métodos, por enquanto, eles são públicos. Por quê? Para que eles tenham acessos. Não são comportamentos que os nossos objetos vão ter que executar. Então, se eu quero que aquele comportamento seja executado por outras classes, eu preciso que eles sejam públicos. O tipo de retorno. Então, alguns métodos, eles têm um tipo de retorno. O que é o tipo de retorno? Retorno é uma informação que o meu método, depois que ele executa o bloco de código, ele devolve uma informação. Então, eu tenho que pensar, o meu método, quando ele terminar de executar aquelas ações que ele vai fazer, ele precisa devolver alguma informação? Se a resposta for sim, o meu método, sim, ele tem um tipo de retorno. Certo? E aí, o que é esse tipo de retorno? É sempre um tipo de dado, ó. É sempre um tipo de dado. Então, meu tipo de retorno, ele pode ser inteiro, pode ser string, pode ser um boolean, pode ser um double, pode ser um float, pode ser até um objeto que eu criei agora. Eu não criei uma classe produto? Eu posso devolver um produto, certo? Então, ele é sempre um tipo de dados que eu estou devolvendo, certo? Então, eu tenho que pensar, como que eu sei se o meu método tem retorno? Depois que ele executa o bloco de código, será que ele precisa devolver uma informação? Será que depois que ele executar alguma coisa, ele fizer aquilo que ele tem que fazer,
ele precisa devolver uma informação? Será que o meu sistema vai ficar esperando uma informação dele? Se a resposta for sim, o meu método tem retorno. Se ele não tem retorno, aí a gente diz que ele é vazio, ele é void. Vou tentar escrever aqui, ó. Ele é vazio, ele é void, certo? E aí vem o nome dos nossos métodos. Aí o nome, a gente sempre vai escolher nomes que representem aquilo que o método vai fazer. Então é sempre aquilo que o método faz. A gente sempre vai observar que os nossos métodos, eles trazem a característica de trazerem verbos, porque o método não é ação e verbo não representa uma ação. Então geralmente vai aparecer um verbo, mas não é uma regra, tá certo? E aí tem o jogo de parênteses, e dentro desses parênteses a gente tem aqui uma lista de parâmetros. Mas o que são essa lista de parâmetros? Essa lista de parâmetros é o seguinte, a gente tem que pensar, o meu método para executar esse bloco de código aqui, ele precisa de alguma informação que ele desconhece? Ele precisa, para executar esse bloco de código, de uma informação que ele não tenha? Se a resposta for sim, ele vai precisar de parâmetros. E o que são esses parâmetros? São variáveis. Então, de repente, ele precisa de uma quantidade, ele precisa de um valor, ele precisa de uma string, de um double, ele precisa de um float, ele precisa de um outro objeto, de um objeto produto, de um objeto aluno, de um objeto cliente. Ele precisa de uma informação que ele não tem. Se a resposta for sim, a gente precisa criar essas variáveis aqui. Essas variáveis que a gente cria aqui, esses parâmetros, eles só existem aqui dentro das nossas chaves. Ó, abri chave aqui e aqui eu fechei a chave. Então, esses parâmetros, eles só existem aqui dentro. Fora da chave, ele não existe dentro do meu bloco de código, ele não é reconhecido, tá certo? Então, ele é criado aqui dentro. Então, se você olhar aqui no exemplo de baixo, ó, eu preciso de um parâmetro para registrar a saída, eu tenho que saber quantos produtos saíram do estoque. Então, e essa quantidade é um inteiro. Então, eu criei aqui uma variável inteira, ó, int quantidade saída, do mesmo jeito que eu criaria uma variável normal, só que eu estou criando ela aqui dentro dos parênteses, porque ela é um parâmetro. E aqui dentro eu estou fazendo a operação. Eu estou atualizando a quantidade em estoque. Então, a quantidade em estoque é igual a quantidade menos a quantidade que saiu, certo? Como esse método ele tem retorno, olha aqui o inteiro, ó. Ele devolve uma informação e ele devolve que tipo de informação? Inteiro. Então, eu tenho essa linha aqui, ó, do return. Quando eu digo que um método ele tem retorno, eu tenho obrigatoriamente que escrever a linha do return, certo? Eu tenho que devolver uma informação. E aí eu tenho que devolver uma informação. Que informação é essa? Qual é o tipo de dados dessa informação? Essa informação tem que ser do tipo inteira, certo? Então isso é muito importante da gente observar. Tá? Então, o retorno é uma informação que o meu método devolve depois da execução, e eu posso devolver ou não, e os parâmetros é uma informação que eu recebo para executar, tá certo? E aí eu posso ter a combinação dessas duas coisas. Eu posso ter métodos sem parâmetro e sem retorno, sem parâmetro com retorno, com parâmetro e sem retorno, com parâmetro e com retorno. Então, eu posso ter aqui, olha o exemplo que eu coloquei. Eu criei aqui, nessa classe aluno, 4 métodos para calcular média. Só para que vocês possam visualizar, né? Eu criei 4 métodos. Um sem parâmetro e sem retorno, um sem parâmetro e com retorno, um sem parâmetro, um com parâmetros e sem retorno, e um com parâmetros e com retorno, para a gente visualizar a diferença de como esses métodos funcionariam, tá certo? Então vamos lá olhar um por um. Então, ó, sem parâmetro, vamos lá, ó, sem parâmetro e sem retorno. Então, como ficaria? Ó, na UML ele fica assim, ó, sem parâmetro e o retorno dele é void, ele é vazio. Como que eu escrevo no código? Public void, ele é vazio, porque ele não tem retorno. Vem o nome,
Dentro do parênteses eu não coloco nada, porque ele não tem parâmetro. E aí eu tô fazendo aqui, ó, o cálculo da média. Eu fiz dentro de um laço, por quê? Porque essas notas, elas estão dentro de um vetor, tá certo? Tem um vetor de 3 posições nessa classe, eu vou mostrar ela para vocês daqui a pouquinho, tá bom? E esse código eu vou passar para vocês também. Então, ó, eu tenho aqui um vetor com 4 posições, né, de 0 a 3, que tem as notas. Então, eu estou somando, depois eu estou calculando a média, certo? E aí eu estou devolvendo, estou guardando dentro da média, mas eu não estou devolvendo essa informação, por isso ele não tem retorno. Na classe principal, olha como ficaria a chamada desse método, ó. Aluno, que seria o meu objeto da classe aluno. Lembra aquele aluno que vocês criaram? É a mesma classe aluno que eu estou usando, ó. Ponto, o nome do método, calcular média. E os parênteses, porque ele não tem parâmetros. E aí, como foi armazenado dentro do atributo média, eu só estou dando um sysout aqui, ó, no aluno ponto média, pegando o atributo média e visualizando para ver como é que fica, certo? Então vamos dar uma olhada como que ficou isso? Eu vou lá no Eclipse, ó. Deixa eu pegar onde está o meu Eclipse agora aqui. Aqui. Ó, então vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Eu já deixei pronto. Então, ó, esse daqui é o mesmo código que vocês trabalharam, ó. Eu tenho o nome e o RA do aluno, e eles são públicos, certo? Aí eu criei aqui um vetor, que é do tipo double, que ele tem 4 posições para armazenar as 4 notas do aluno. E eu criei uma variável, um atributo média desse aluno, e eu estou iniciando ele com 0, tá? E aí tá aqui o método, ó, calcular média, ele é void. Aí tá aqui o laço, que vai fazer a soma, né? Então esse laço ele tá fazendo o quê? Somando para depois fazer a divisão por 4, certo? Então tá aqui. Os outros métodos eles estão comentados. Por quê? Porque eles têm todos o mesmo nome. Se eu deixar todos os métodos com o mesmo nome, aí não vai dar certo, ele vai dar uma mensagem de erro. E lá na classe principal, o que que eu fiz, ó? Criei um objeto da classe aluno. Aqui eu atribuí o nome do aluno e o RA. Aí eu atribuí direto, eu não coloquei num sysout. Aqui eu atribuí as notas do aluno. E aqui, ó, eu tô calculando a média do aluno e apresentando, beleza? Então vamos lá, vamos executar para ver qual é a média desse aluno. Deixa eu subir um pouquinho aqui o resultado. Olha lá, a média do aluno é 6,75. Então, ele executou o método de calcular média desse jeito, certo? Vamos lá, então, continuar. Agora a gente vai falar do método sem parâmetro, mas com retorno. Então, qual é a diferença do método com retorno? Então, ó, na UML aparece aqui, ó, o tipo de retorno, não é void, ele é double. Aí eu coloco aqui, ó, public double. Então, ele tem um tipo de retorno. Se ele tem um tipo de retorno, eu sei obrigatoriamente que essa linha aqui, ó, vai aparecer. Essa linha do return. Ela tem que aparecer. Se ele tem essa linha do return, o que eu vou retornar tem que ser do mesmo tipo de dados do meu retorno. Por isso meu método é double, porque o meu atributo média é do tipo double, certo? E aí, se você observar, lá quando eu usei o sem parâmetro e sem retorno, o que que eu fiz? Ó, eu chamei aqui o método calcular média e na linha de baixo eu imprimi a média. Mas agora esse método com retorno, ele retorna a média. Então eu fiz tudo em uma única linha. Olha só, eu fiz dentro da linha do sysout que imprime a média, a chamada do método calcular média. Por quê? Porque esse método, além de calcular, ele retorna a média. Então esse método ele vai calcular, depois que ele calcular, ele já vai mostrar a média. Vamos ver esse método acontecendo lá no Eclipse? Então eu vou lá na classe aluno, o que que eu vou fazer? Eu vou comentar esse método aqui. E aí eu vou descomentar esse método aqui, que é esse cara, ó. Ele tem a linha do return. E aí,
eu vou trocar aqui a chamada, né? Porque essa chamada era do método aqui, ó, certo? Então, como esse método com retorno, ele já retorna a informação, então o que que eu fiz? Eu já escrevi a chamada dele dentro do sysout para ele mostrar. Só que para ele alterar aqui o valor, né, eu vou mudar uma nota aqui, ó, eu vou pôr essa nota para 7, né? Senão a gente nem vai ver mudança ali na tela. Vamos lá. Olha lá, mudou a média agora é 7, certo? Então, esse método, qual é a diferença dele? Como ele já tem o retorno, eu não precisei fazer a chamada dele para depois chamar o atributo média para imprimir. Eu já fiz a chamada dele direto na mensagem de impressão. Só que nós temos outros tipos de método. Nós temos agora os métodos com parâmetros. Aí nós temos os métodos com parâmetros. Então, vamos lá. Com parâmetros e sem retorno. Então, os métodos com parâmetro e sem retorno, qual é a diferença? Você já sabe aqui, ó, método sem retorno, ele é void. Então, se você olhar aqui, ó, não tem a linha do return, certo? Agora, o que que mudou? Ele é com parâmetro. Então, se você olhar aqui, ó, dentro dos parênteses, mudou, chegou uma galera diferente aqui. Eles são os parâmetros. Então, lembra, é uma informação que a gente vai receber, que é uma informação que a gente não tem. Então, eu coloquei aqui, ó, 4 variáveis que nós vamos receber, que são as notas. E aí, então, elas serão transferidas e armazenadas no vetor para depois ser calculada a média. E aí, se você olhar na classe principal, o que é que muda? Ó, eu tenho, como ele é sem retorno, eu tenho aqui a chamada do método para calcular a média, depois a impressão da média. Mas eu tenho aqui, ó, na chamada, a passagem desses parâmetros. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso código para ver como é que ficou? Vamos lá no Eclipse. Então, nós temos aqui, ó, o método, certo? Já está descomentado esse. E a gente vai lá no Eclipse. Tá aqui a chamada dele, ó, certo? Então, vamos lá. E tá aqui o cálculo da média, certo? Então, é muito importante que a gente observe isso. Quando o método ele tem a passagem de parâmetros, a gente vai, quando faz a chamada do método, passar esses parâmetros. E quando o método tiver mais de um parâmetro, esses parâmetros são separados por vírgula dentro dos parênteses. Se algum parâmetro for string, vai dentro de aspas, tá certo? Então, respeitando sempre o tipo de dados, tá bom? E por isso, os valores double, a parte decimal, é sempre separada com ponto. Por quê? Porque a gente usa vírgula para separar os tipos de parâmetro, tá? Então, a gente não usa vírgula para separar o valor monetário. Aí a gente volta lá nos nossos slides e a gente tem o último tipo de método, que são quais métodos? O método com parâmetro e com retorno. E aí a gente olha na UML e esse método, ele tá aqui, ó, com parâmetro e com retorno. Então, ele tem retorno, ó, ele é double. E aí, se a gente observar aqui, ó, ele tem... Opa, deu uma tremida aqui. Ele tem os parâmetros. E o que mudou nele? Ele tem a linha do return. Então, aí, o que que vai mudar? A gente tem, como ele tem retorno, a chamada dele foi feita em uma linha, dentro do sysout. Mas aí, na chamada dele, ó, foi toda a informação passada aqui. Então, a chamada dele, como ele tem o retorno, está dentro do sysout. E dentro da chamada dele, nós passamos os parâmetros dos valores. Então, vamos lá dar uma olhadinha nele no código? Então, vamos lá no Eclipse. A gente vai lá no aluno. Aí, a gente tem... Ah, tem que arrumar ali. A gente precisa descomentar esse cara aqui. Ah, aqui faltou. Aqui, a gente... precisa repetir o tipo de dados aqui, né? Que sempre o tipo de dados tem que acompanhar. Então, tá aqui, ó, o método com retorno, com parâmetros. Tá aqui a linha do return. Quando ele tem retorno, a linha do return, ela é obrigatória. E aí, nós vamos comentar aqui. E nós vamos descomentar aqui. Eu deixei sempre uma linha de comentário para mostrar para vocês essa chamada de qual tipo de método é.
tá certo? Então tá aqui, ó, o sysout, vou jogar aqui para o lado um pouquinho, e tá aqui, ó, a chamada do método calcular média, passando os parâmetros aqui. Então eu vou mudar aqui uma nota, vou baixar um pouco essa nota para a gente ver a diferença, né? Então vamos lá. E tá aqui o cálculo da média, tá certo? Então nós teremos sempre métodos com parâmetros e métodos sem parâmetros. É muito importante que a gente saiba reconhecer método com parâmetro, sem parâmetro, com retorno, sem retorno, para que a gente saiba construir os métodos de acordo com as necessidades que a gente vai tendo dentro de cada uma das nossas classes, tá certo? Porque a gente vai ter diversos métodos e cada um deles com uma necessidade diferente. E aí, como agora a gente já conhece essas características dos nossos métodos, a gente vai falar dessa técnica que é o encapsulamento. Quando a gente fala de encapsulamento, eu queria que você lembrasse aí, né? Talvez você já tenha tomado um remédio desse. Se você não tomou, você deve ter conhecido alguém que já tomou. Aqueles remédios que vêm numa cápsula, né? Ele não é um comprimido, ele é uma cápsula. E aí, qual é a ideia daquele remédio que vem numa cápsula? É de proteger o conteúdo que está dentro daquela cápsula. Então, qual é a ideia da técnica de encapsulamento? É pegar os detalhes internos, os detalhes internos de funcionamento da classe e deixá-los ocultos para os objetos. Então, os objetos, eles não vão se preocupar com os detalhes do funcionamento da classe. Então, por conta dessa técnica, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar características internas da classe e a gente vai encapsular. Nós vamos proteger, tá certo? E aí tem algumas características que a gente precisa modificar na construção das nossas classes para que a gente possa dizer que estamos utilizando a técnica do encapsulamento, tá certo? Então, o que a gente precisa? Tudo que o usuário precisa conhecer, a gente deixa público. E aquilo que o usuário não vai conhecer, ele não precisa utilizar diretamente, a gente vai tornar privado, tá certo? E aí, então, como que fica isso nos nossos códigos? Nós tornamos os nossos atributos privados. Aí você fala, ué, professora, os usuários, eles não precisam ter acesso aos atributos, os objetos não precisam ter acesso aos atributos? Eles não terão acesso diretamente aos nossos atributos. Eles não vão ter acesso direto ao atributo. Eles terão acesso por meio de estruturas que nós vamos criar, mas direto aos atributos eles não terão mais, tá? E aí, então, para que a gente possa enviar dados para armazenamento e para que a gente possa ler os dados dos atributos, nós criamos os famosos métodos, né? Eles são conhecidos aí, os getters and setters, né? Os métodos getters e setters. E aí a gente já aportuguesou um pouco essas palavras, mas quando a gente fala de get, o get significa o quê, né? A tradução da palavra get, pegar. E o set, quando a gente usa o set, a gente está querendo dizer o quê? Colocar uma informação, né? Fala seta uma informação, a gente está falando atribui essa informação. Então, o objetivo dos métodos get and set é de que nós possamos criar métodos, já que os nossos atributos estão privados, eles estão somente acessíveis pela classe, nós vamos criar métodos que permitam o acesso, tá certo? E aí o get vai ser para pegar o valor e mostrar, e o set vai ser para atribuir o valor. Então, todos os nossos atributos terão dois métodos, um get para mostrar e um set para atribuir o valor. Aí você fala, professora, não dá para fazer um get e um set para todo mundo? Não dá. Cada atributo tem que ter o seu get e o seu set. Como que fica isso no diagrama? No diagrama, ó, os nossos atributos passam a ser privados. E aí, ó, nós temos dois atributos. Eu criei agora uma classe turma. A gente estava criando aluno e agora eu mudei uma classe turma. E aí eu tenho aqui, ó, os nossos atributos públicos. E os getters and setters, eles sempre têm essa palavrinha no começo do nome do método. Então tá aqui, ó, o get e o set.
Os gets são sempre para mostrar. Se eles são para mostrar, eles sempre retornam informação. Os sets são sempre para pegar uma informação e atribuir. Então, eles sempre recebem uma informação por parâmetro para atribuir. Vamos ver como isso fica no código? Então, ó, no código, os nossos atributos ficam privados, certo? Então, todos eles serão privados a partir de agora, os nossos atributos. E aí, os métodos get, como eles ficam? Então, eles são públicos, eles têm retorno, porque a ideia do get é pegar o valor do atributo e mostrar para a gente como é que ficou. E aí, ele é get e sempre o nome do nosso atributo. E eles não têm parâmetros. E aí, a gente sempre vai dar um return no nome do atributo. A gente vai retornar, a gente vai mostrar esse atributo, certo? Então, ó, eu tenho o int, que é o código da turma, e o string, que é o nome da turma, certo? E os métodos set, ó, eles são void, eles são vazios, porque eles não têm o nome da turma. Mas dá uma olhada, eles recebem um valor por parâmetro, que tem que ser do mesmo tipo de dados. Então, ó, o código da turma é inteiro. Vamos dar uma olhada lá, ó, eu vou voltar aos slides, ó. O código é inteiro e o nome é uma string. Então, ele tem que ser inteiro, ele tem que receber um tipo de dados compatível. Só que tá vendo que eu criei com o mesmo nome, código da turma? E agora, eu tenho um código da turma lá em cima na classe e um código da turma que eu criei aqui dentro. Lembra que eu falei que o parâmetro ele só existe aqui dentro da chave, ó? Esse código da turma aqui só existe aqui dentro da chave, ele não existe fora. Como é que eu vou fazer para diferenciar o código da turma lá de cima do código da turma daqui de baixo? Pela palavra reservada diz. A palavra reservada diz, quando eu colocar diz ponto, eu estou fazendo referência ao atributo da classe. Então, quando eu uso diz, eu estou fazendo referência ao atributo da classe. Então, esse cara aqui, ó, é o atributo da classe lá de cima. E esse cara aqui, esse cara é esse daqui de baixo. Certo? Então, ele vai pegar esse valor daqui de baixo e vai guardar no atributo de lá de cima. Quando ele encerrar esse método, esse atributo, esse parâmetro deixa de existir. Certo? Vamos ver como é que ficou isso? Vamos criar essa classe? Essa classe eu deixei para a gente criar junto. Então, vamos lá. Eu estou no meu projeto aqui. Eu vou criar uma nova classe. E é a classe turma. E a turma tem o private, int, code, turma, private, string, string, nome, turma. Então, os meus atributos são privados. Agora eu vou criar os getters e setters. Então, é public, e aí eu vou começar pelo get. Ele tem um tipo de retorno, então eu vou fazer do code turma. Se ele tem um tipo de retorno, ele tem que retornar o tipo de dados, então ele é inteiro. E aí get code turma. Ele não tem parâmetro. E aí o que ele faz? Return quem? Code turma. Só isso. E aí eu vou fazer agora o get do nome turma. Então public, o nome turma é uma string. Então, get, nome, turma. Ele não tem parênteses, ele não tem parâmetros, então parênteses sem nada. Tá vendo que o nome do método, ele é sempre o get e o nome do atributo? É sempre isso, isso é um padrão, tá certo? É uma regra de programação. Se você não criar assim, ele vai funcionar? Vai, mas é uma boa prática de programação. Você vai observar que todos os programadores utilizam isso, né? E aí aqui, ó, return nome, turma. Agora eu vou criar o set. Então, eu vou criar do código primeiro. Public. O set, ele é void. Ele não tem retorno. E aí é set, code, turma. Só que ele tem parâmetro. Ele tem que receber um parâmetro do mesmo tipo de dados. Então, tem que ser inteiro. E aí eu vou dar o mesmo nome. Se falar, mas por que, professora? Eu não poderia dar um nome diferente? Você até poderia, mas é a mesma coisa.
é um padrão de programação que todo mundo utiliza o mesmo nome. Por isso eu faço referência com diz. Quando eu coloco diz, eu estou falando do código turma lá de cima, ó. Código turma vai receber quem? O código turma daqui de baixo. Opa. Certo? Então, ó, tá vendo que esse aqui tá cinza junto com esse? E esse daqui tá azulzinho junto com o de lá de cima. Então, esse daqui faz parte do de lá. E aí, eu vou criar o outro agora. Public void set, opa, nome, turma. E aí, ele tem que ser uma string, nome, turma, diz, nome, turma, vai receber o nome turma daqui de baixo, certo? Pronto. Criei a minha classe com todos os getters e setters. Tá tudo certo. Mas agora a gente vai voltar lá no slide. Porque agora muda como é que a gente vai inserir valores e ler os valores, tá? Então, quando a gente usa getters e setters, dá uma olhada, ó. A gente dava um sysout, né? Informe o código da turma. E aí agora a gente vai ler através do set. Se eu colocar aqui código turma igual leitor, não vai funcionar, porque ele é privado, eu não tenho mais acesso a ele. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu objeto turma, ponto set código turma, abre parênteses, porque é um parâmetro. Aí aqui dentro eu vou colocar o meu leitor, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, turma, o meu objeto, ponto set nome turma, e aqui dentro, meu parâmetro. E para ler? Para ler eu vou fazer a mesma coisa, ó, dentro de um sysout. O meu objeto, ponto, get code turma, e esses parênteses é do método get code turma. Vamos fazer para ver como fica? Então, vamos lá. Então, eu vou na classe principal. Eu vou comentar aqui o código da média, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto, turma, turma. O turma com letra maiúscula é a minha classe. O turma com letra minúscula é o objeto. A gente sempre costuma criar os objetos com os mesmos nomes das classes, certo? Igual a new turma. Criei o meu objeto, certo? Aí eu vou fazer aqui, ó, um sysout, né? Digite o código da turma. E aí, o que eu vou fazer? Turma.set, set quem? Set código. Ah lá, eu tenho que informar um inteiro. Aí eu vou colocar o meu leitor. Eu criei um leitor aqui, deixa eu dar uma olhada. Criei um leitor. Então, vamos lá. Leitor.nextInt, porque é um inteiro. Certo? Sysout, digite o nome da turma. E aí, turma.set nome, leitor.next. Certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um sysout. Aí, eu vou colocar assim, código, 2 pontos, aí eu vou concatenar com quem? Com a turma.get code turma, certo? E vou concatenar com sysout, nome, aí eu vou colocar só turma, turma, e vou concatenar aqui com o nome da turma. Então, turma.get nome, para ele mostrar o nome da turma. Então, vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Digite o código da turma. 1, nome da turma. Segundo, DS. Olha lá. Certo? Então, agora, a utilização é um pouco diferente. Então, quando a gente criava os nossos atributos e eles eram públicos, a gente fazia assim, né? Ó, a gente jogava os valores direto dentro do atributo. Mas quando a gente tem atributos privados, a partir de agora, usando a técnica do encapsulamento, não dá para jogar os valores direto nos atributos, porque eles não vão ser acessíveis. Então, eu vou jogar os valores dentro dos meus métodos set. E na hora de ler, eu tenho como chamar direto o código turma? Direto o nome da turma? Não, porque eles não são acessíveis nem para leitura. Eu vou chamar eles sempre por meio dos métodos get.
Então, a gente sempre vai utilizar os métodos get e set para manipulação dos nossos atributos, porque a técnica do encapsulamento é um dos pilares da orientação objeto, tá certo? Então, eu vou parar o compartilhamento de tela. Eu espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai fazer alguns exercícios para que vocês possam aí exercitar e aprender um pouco mais a respeito disso, tá bom? Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Um abraço e até as próximas aulas. Tchau, tchau!